Olá pessoal, estou aqui de volta para trabalhar com vocês hoje o tema das assembleias escolares. Dentro do conceito de democratização da escola, em como lidar com a resolução de conflitos em disciplina, o tema das assembleias escolares é algo fundamental, é uma estratégia de trabalho com resultados fantásticos. Em pesquisas que eu já fiz, em trabalhos que eu já fiz, quando implementado de forma adequada, esse tipo de experiência, baseado em princípios claros, que vocês vão ter inclusive na bibliografia de apoio dessa aula, você reduz enormemente, por exemplo, os conflitos na sala de aula, as situações de indisciplina, e isso é extremamente importante para a gente no nosso trabalho pedagógico em sala de aula. Me apresentando, meu nome é Ulisses Araújo, eu sou professor da Universidade de São Paulo. E hoje vamos falar, além das assembleias escolares, nós vamos falar também sobre conflitos, a resolução de conflitos, que é de onde vem essa ideia. Então, vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, a definição do que nós estamos falando. A resolução de conflitos pressupõe incorporar no cotidiano de nossas escolas a perspectiva do trabalho sistematizado com os sentimentos e os afetos, rompendo aquelas concepções educacionais que fragmentam os campos científico e cotidiano do conhecimento, as esferas pública e privada da vida e as vertentes racional e emocional do pensamento. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de resolução de conflitos, nós estamos falando de algo que envolve tanto a cognição quanto as emoções. Um conflito sempre pressupõe o quê? Alguns sentimentos que eu estou em relação àquela situação, àquela pessoa. E é nessa dimensão do desenvolvimento socioemocional que a resolução de conflitos tem um papel importante e, principalmente, nesse caso, as assembleias escolares podem ser uma estratégia importante nesse sentido. Com a implementação das assembleias escolares, a gente atinge a finalidade de promover a participação das pessoas nos espaços de decisão e de democratizar a convivência coletiva e as relações interpessoais. É nessa hora que a gente vê o que são as assembleias. É o momento institucional da palavra e do diálogo. Quando a gente lida com conflitos, eu posso resolver um conflito de forma violenta. Se eu não quiser ser violento, tanto verbalmente quanto fisicamente, qual que é o caminho que a gente tem? É o diálogo. Esse é o papel da Assembleia. Ela é uma forma, ela é uma ferramenta possível para que a gente trabalhe a resolução de conflitos através do diálogo e não através de recursos violentos. E é por isso que a gente precisa aprender a dialogar e, nesse caso, a gente torna essa relação mais democrática. E eu vou apresentar para vocês aqui algumas das possíveis formas de se trabalhar as assembleias escolares. Você tem várias formas diferentes. E eu vou começar falando da assembleia de classe. O que é assembleia de classe? É aquela assembleia, ela é composta pelos membros de uma mesma turma, de uma mesma classe, quarta série B, certo? E o objetivo dela é trabalhar os conflitos e as relações interpessoais dentro da sala de aula. Ela não é para trabalhar, a assembleia de classe não é para trabalhar o problema do pátio, o problema da cantina, o problema do jogo de futebol. As assembleias escolares existem, nesse caso da assembleia de classe, para trabalhar as questões inerentes à sala de aula, ao conflito entre os alunos na sala de aula e como que eles podem melhorar esse convívio. Então, uma segunda forma de assembleia que a gente trabalha é a assembleia de escola, com o mesmo objetivo, mas aqui quando a gente fala de assembleia de escola, nós estamos falando de uma assembleia que aí sim ele vai lidar com os espaços fora de cada sala de aula individualmente. Ele vai lidar com o problema do recreio, o problema da cantina, o problema da entrada e da saída de alunos, o problema dos apelidos, do bullying, que às vezes alguns alunos fazem com outros alunos, meninos e meninas, ou em relação ao esporte, a brincadeiras, etc., a limpeza do banheiro, dos espaços comuns. Então, esses assuntos que são de interesse coletivo dos alunos, eles são levados para a assembleia de escola. E nesse caso a gente lida aí sim com a representação de sala de aula.
No material que a gente conhece, que eu já publiquei, que está de apoio para vocês, nessa aula, a gente deixa muito importante que o nosso objetivo ao trabalhar com representação, com a democracia representativa, é não criar pequenos políticos, como eu brinco, aquele que vai, muitas vezes eu já cansei de ver em escolas, aluno comprando voto, com balinhas que seja, ou com presente, para que ele seja eleito representante. Começa desde cedo essa lógica. Nós não queremos isso. O que a gente trabalha nessa perspectiva é o quê? A ideia de rodízio. Um aluno vai representar a turma, 2 alunos representam a turma nessas assembleias por mês. Então, de forma que, para que a assembleia de escola tenha história, então, só para dar um exemplo, o aluno A e o aluno B vão representar a 4ª série B. No mês que vem, quem vai representar é o aluno B e o aluno C. Então entra um novo aluno para representar. E o aluno B também, porque ele trouxe a história. No outro mês é o aluno C e o aluno D. Porque com isso o aluno C traz a história da assembleia anterior e o aluno D tem a experiência de representar a sala. Então, de forma que durante o ano a gente vai ter cerca de 10, 12 alunos que tiveram a possibilidade de representar a sala e poder participar desse processo de aprendizagem democrática numa assembleia de escola. A terceira forma de assembleia, ela é um pouco mais difícil de ser implementada na minha experiência, é a assembleia docente. De novo, se eu quero que os meus alunos aprendam a representar, a resolver problemas de convívio dentro da escola, eu preciso também que os professores aprendam a fazer isso. Geralmente quem resiste mais a esse assunto é a direção das escolas, somente escolas privadas, mas escolas públicas também. Porque aqui os professores vão trazer problemas de convívio também e de relações interpessoais que acontecem entre eles professores, no intervalo, na sala de professores, na questão de atribuição de aulas, um monte de outras questões que surgem conflitos. Então você faz isso aqui uma vez por mês, por exemplo, assim como a assembleia de escola, uma vez por mês, a assembleia docente uma vez por mês, onde professores, direção e funcionários da escola se reúne por 1 hora, 2 horas, para poder discutir temáticas em comum. Esse é um processo de democratização que começa dentro da escola. E como que a gente organiza? Como é que você faz essa organização dentro da escola? Quais são os procedimentos para a realização das assembleias? O primeiro deles é fazer uma pauta. Eu estou mostrando essa imagem para vocês agora de uma pauta de 4ª série e a gente sempre coloca, essa é uma ideia apenas, é uma cartolina. Sempre importante ter visibilidade nos temas, porque os temas são de interesse comum e coletivo, da escola, ou da sala, ou dos docentes. Então é bom as pessoas saberem para se planejarem. A qualquer momento da semana, no caso das assembleias de classe que acontecem semanalmente, você tem ali uma cartolina, as pessoas, à medida que o tempo vai passando durante a semana, ou que surge um conflito, elas vão lá e escrevem essa pauta. E sempre tem as felicitações e as críticas, porque uma assembleia não pode ser só para falar de coisas ruins. Ela também precisa falar dos alunos que estão melhorando, dos alunos que fizeram coisas legais para a escola. Eu vou lá e coloco. E nesse caso eu ainda posso personificar, para dizer que, olha, o João melhorou o comportamento dele, ou ele ajudou uma colega, ou ele parou de botar apelido nos colegas. Isso é positivo. No caso das críticas, presta atenção no que eu vou falar aqui. Isso é uma cláusula pétrea de uma assembleia. Jamais pode haver personificação. O dia que você deixar um aluno construir uma pauta e dizer que eu critico a Maria por ter feito tal coisa, você matou o trabalho com as assembleias. Porque o problema aqui não é a Maria. O problema é alguém fazer alguma coisa contrária aos interesses coletivos. A Maria vai pegar uma oportunidade para descontar em quem fez isso, vai botar a pauta da Assembleia vai virar uma pauta de recados para colegas. E o que nos interessa não são as pessoas, o que interessa aqui é construir regras de convívio, onde as pessoas possam expressar seus sentimentos, suas emoções, seus conflitos, mas ao mesmo tempo não personificado, mas direcionado a melhorar o convívio entre as pessoas. Nesse exemplo aqui, eu critico as pessoas que fazem batuque na sala de aula. O primeiro item está arriscado porque foi discutido. Eu critico as pessoas que fazem bagunça na aula. Eu critico as pessoas que soltam pum na aula. Isso acontece às vezes dentro do... Não interessa quem foi, porque hoje sou eu, amanhã é o outro, então
É nisso que a gente se constrói a Assembleia. Às vezes eu já tem cenas, e tem um vídeo que está na base de apoio aí, que é um vídeo para o Ministério da Educação, onde no meio da aula um aluno tem a ideia, ele levanta, vai lá e escreve na pauta. Ah, não aguento mais. Certo? Esse batuque no fundo da sala. Ele vai lá e levanta e escreve. Eu critico as pessoas que batucam na hora da aula. Não precisa dizer quem foi. Todo mundo sabe quem foi. Mas o aluno, ele está tomando a iniciativa. E isso o quê? Diminui o papel do professor no bom sentido. Porque os alunos são corresponsáveis pelos processos democráticos e de tomada de decisões de construção de regras. Quando o aluno atrapalha a aula, ele está prejudicando muito mais a sala como um todo do que o professor em si. E é isso que eles começam a entender lentamente nesse processo. E quais são os procedimentos de construção das assembleias? A primeira coisa é mobilizar o grupo, certo? Então você precisa dizer para o grupo, mostrar para os alunos a importância desse diálogo, dessa discussão. Então, para isso, muitas vezes, a gente utiliza um livro, um vídeo, para mostrar para eles a importância. Dependendo da faixa etária, crianças mais novas, a gente trabalha a Assembleia dos Bichos, tem uma série de livros aí que vocês podem utilizar que vão mostrar para eles a importância desse diálogo. A segunda coisa é a periodicidade. Quando a gente trabalha com democracia, a gente precisa entender isso. Eu não posso simplesmente dizer que esse governo está ótimo, então em 2022 eu não vou fazer novas eleições no Brasil. Vamos simplesmente prorrogar o mandato. Uma das cláusulas pétreas de uma democracia, você vê que inclusive no meio de uma pandemia, como a gente teve em 2020, as eleições foram mantidas. Atrasou 15 dias, 20 dias, mas as eleições foram mantidas, porque as pessoas têm que poder se manifestar. Isso é sagrado, ela tem que se manifestar dentro de um Estado democrático. Então, o que eu quero dizer com isso? As assembleias estão marcadas para as 8 horas da manhã da quarta-feira, para a quarta série B, ela tem que ocorrer, a não ser que seja feriado, evidentemente. O que eu estou cansado de ver por aí em escolas, por exemplo, é tipo assim, não, mas agora nós estamos trabalhando muito forte num projeto X, mas tem uma visita amanhã que a gente precisa planejar. Sempre surgem desculpas boas para não ocorrer a assembleia. Isso é dizer assim, 2022 nós não precisamos, o Brasil está muito tumultuado, então nós não vamos fazer eleição em 2022. É a mesma coisa. Você está ensinando para as pessoas que as regras não precisam ser cumpridas. Isso é uma cláusula pétrea. Toda quarta-feira, 8 horas da manhã, tem que acontecer a assembleia. Mesmo que não tenha pauta, mas nós vamos nos reunir, vamos sentar em círculo e vamos fazer a assembleia. É muito importante como terceira etapa que a gente está vendo aqui no slide, que tem um registro, é daqui, eu não estou falando aquela ata às vezes que fulano falou isso, ciclano falou aquilo, aquela coisa que não é por aí. Um dos objetivos nessa construção democrática é a construção de regras coletivas por parte dos alunos. Aumenta enormemente a probabilidade que eles vão cumprir as regras, aumenta a probabilidade, isso aqui não é mágico. Quando eles participam da elaboração, porque eles cobram um do outro. Ou o que nós combinamos na regra X, que não é para fazer tal coisa. Eles cobram um do outro. É esse tipo de situação. Mas para isso você tem que ter uma regra. Essa regra tem que estar escrita. Então, quando eu falo de registrar em ata, é tipo assim, o problema, as crianças que batucam na sala de aula, ou as crianças que perturbam a aula. A gente tira uma regra, não perturbar a aula. E está escrito lá na parede, num cartaz. Regra número 2, não perturbar as aulas. Certo? Ele se refere a isso. É isso que é um registro de uma ata. O tema e a decisão tomada. E por fim, a coordenação e representação, que é importante. Geralmente são os professores, e quando é vários professores na mesma turma, como é o caso da sexta série em diante, ensino médio, você tem um professor representante que ele vai cuidar de fazer essa coordenação, ou às vezes é um ótimo trabalho para um coordenador pedagógico, ou para um psicólogo que está na escola, ou alguém de uma outra área que mexe com orientação educacional, por exemplo, de ter um espaço de diálogo com os alunos. Em vez de ficar chamando lá o orientador educacional para chamar lá na sala dele, faz uma assembleia coletiva toda semana com as turmas. Ele passa a conhecer todos os alunos, ele passa a ter um papel muito mais importante dentro da escola quando ele trabalha dessa forma. Mas essa coordenação, e ela pode, inclusive, a partir de um determinado momento, que as coisas já estão mais solidificadas,
os próprios alunos coordenarem esse trabalho, certo? Bom, agora eu quero falar com vocês do último tipo de assembleia, que na verdade a gente chama de um fórum. Esse material ele já foi desenvolvido, eu coordenei para o Ministério da Educação em 2003, 2009. Todas as escolas de ensino médio no Brasil e de quinta série em diante receberam esse material nas escolas, deve estar encaixotado muitas vezes por aí, que é o material do Programa Ética e Cidadania do Ministério da Educação. São livros que vão ajudar, auxiliar as escolas a implementar o que se chama de fórum escolar. O fórum escolar é uma grande assembleia, mas agora não é só da escola, é escola e comunidade. Então, nesse caso, a gente convida as ONGs, que atuam com a mesma criança, às vezes no horário invertido da escola. A gente convida a Polícia Militar, que desenvolve programas dentro da escola, a gente convida os comerciantes, a gente convida o pessoal da área de saúde, de outros órgãos públicos da região, e as famílias, evidentemente. Uma vez por semestre, eles vão ali para poder fazer uma discussão. Eu estou colocando essa imagem aqui para mostrar, ela está borrada para não identificar as pessoas, evidentemente, mas ela procura mostrar para as pessoas o papel desse fórum. E aqui algumas fotos também, que depois de uma discussão inicial, as pessoas vão se reunir em pequenos grupos, dentro de salas, misturado professores, alunos, comunidade, para poder discutir aqueles temas. Por exemplo, o problema ambiental do bairro, que esse é um projeto grande que eu desenvolvi. O problema ambiental do bairro, o lixo, etc. A escola passa a ser um centro de referência para discussões da comunidade, através de um espaço democrático, onde as pessoas têm oportunidade de falar, onde são trazidos conhecimentos importantes, certo? Então, é um espaço onde elas podem discutir temas escolares e não escolares e se articular para isso. Inclusive com a ideia de que esses temas trabalhados nos fóruns escolares é que podem subsidiar o projeto curricular da escola. Os temas dos projetos escolares, usando a ideia de teia, de rede, etc., eles podem surgir exatamente das discussões que aconteceram no fórum, de como forma de envolver o currículo na produção de texto, no estudo de geografia, da história, das ciências, em torno disso daí. E por isso que essa composição do fórum ele precisa ser a mais aberta possível. Quanto mais pessoas, uma vez por semestre, gente, uma sexta, 6 horas da tarde, um sábado pela manhã, eu organizo um café e tem muita experiência disponível hoje para vocês falarem sobre isso. Então, esse é o tema das assembleias. A gente viu 4 diferentes formas de assembleia, de classe, de escola, docente e com a comunidade, que a gente está chamando de um fórum escolar, e eles são espaços do diálogo, de democracia, de construir relações democráticas, de falar de coisas, de sentimentos, de emoções, de coisas que prejudicam ou não a comunidade e de buscar coletivamente soluções. É um espaço sensacional para a melhoria das relações na sala de aula, na escola e no entorno, através do diálogo e não da violência. Então, essa é a ideia central das assembleias e eu espero que vocês procurem em outros vídeos, outros materiais, que hoje tem muita coisa legal acontecendo no Brasil em torno dessa ideia e vale a pena investir nisso. É isso por hoje, pessoal. Um abraço a todos e a todas.